Boa tarde, eu me chamo Williams, nós somos alunos do nono A e hoje a gente está fazendo mais um episódio do Pereirão Cast. Hoje a gente vai falar sobre preconceito dentro da escola e como que ele afeta a vida de nós alunos. Boa tarde, gente, eu sou o Otávio. Boa tarde, gente, eu sou o Pedro. Boa tarde, eu sou a Beatriz. Boa tarde, eu sou a Maria Eduardo. Boa tarde, eu sou a Yasmin. Boa tarde, eu sou a Ana. Boa tarde, eu me chamo Giovana. E hoje o Otávio vai iniciar a nossa pauta lendo um texto sobre preconceito para a gente poder ter mais base sobre o que a gente vai falar hoje. Então vamos começar apresentando um trecho da pesquisa feita por Alice Fusca e Júlia Fortunato. A palavra preconceito, tal como as palavras democracia, comunidade, diálogo, diversidade, inclusão e respeito, dentre outras, nos remete a significados ambíguos, cada uma delas com sua parte de verdade e sua parte de manipulação. Vygotsky faz uma diferenciação entre o sentido e o significado da palavra. O sentido de uma palavra é a soma de todos os eventos psicológicos que a palavra desperta em nossa consciência. Na escola, os termos democracia, comunidade, diálogo, diversidade, inclusão e respeito, a partir da década de 1990, com a eclosão dos ideais inclusivos, ganham cada vez mais respeito e destaque, mesmo que seus sentidos e significados divirjam dependendo daquele que os pronuncia e da forma como são vivenciados. Dessa forma, a tarefa imposta à escola de formar todos os sujeitos trazem para dentro de seus muros e para todos aqueles que ali convivem o desafio de lidar com a diversidade. Certo. Como que vocês lidam com alguém que é diferente de vocês? Tanto de classe social, quanto de religião, orientação sexual e até mesmo cor. Vocês tratam igualmente e relevam todas essas características que são diferentes de vocês? Ou vocês meio que excluem a pessoa e ficam só com pessoas que são mais parecidas com vocês? Eu acho que eu particularmente lido normal, porque todos nós sabemos que existem pessoas diferentes, porque ninguém é igual a ninguém. Pode ser que seja um traço, o cabelo ou a cor da pele mesmo, qualquer coisa. Todo mundo é diferente, então a gente tem que tratar com respeito todo mundo, independente de como ela seja. Eu, particularmente, eu tento tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Eu tento entender o ponto da pessoa e dar o meu ponto de vista para ela. E você, Giovana? O que você faz em relação a isso? Eu aceito como ele é e respeito seus pontos de vista. E você, Ana? O que você faz em relação? Eu tenho empatia pela pessoa e converso com ela normalmente. Ela é uma pessoa também, do mesmo jeito que eu sou. Pedro, o que você faz nessas situações? Eu ajo normal, mas... É que assim, eu não converso muito com as pessoas. Não tem muito o que eu agir, mas... Quando eu converso, eu não ajo como se a pessoa fosse tão diferente de mim. Certo, se vocês veem alguma situação de preconceito, alguma situação de discriminação com alguém da sala de vocês, o que vocês fazem em relação a isso? Eu tento intervir, porque eu acho que, independente de qual seja o preconceito, ninguém merece isso, né? E eu tentaria impedir que a pessoa que esteja cometendo preconceito com a outra parasse, porque eu não gostaria de sofrer preconceito. E é isso. E você, Yasmin, o que você faria caso visse alguém da sua sala, algum colega seu, sofrendo preconceito na sala? Eu ia tentar conversar com a pessoa, porque se fosse comigo eu não gostaria. Você, Duda? Sim, é isso que a Yasmin falou. Eu tentaria impedir, conversar com a pessoa e impedir, porque eu acho que ela faz isso, mas não gostaria que acontecesse com ela. Então a gente tem que tentar conversar com a pessoa pra ela não fazer isso mais vezes. Eu acho, sim, que eu ficaria um pouquinho com vergonha, assim, de falar, que eu fico com vergonha às vezes, né? Mas e falar que a pessoa tá errada. E conversar com a pessoa falando que ela tá errada. Vocês já presenciaram ou sofreram algum tipo de preconceito? Sim, eu já sofri racismo alguns anos atrás. Eu ainda era criança, mas já. Isso é uma das coisas que impactam na vida da pessoa, né? Porque ela acaba tendo vergonha de falar em público e etc. E acaba tendo muitos traumas em relação a isso. O preconceito em si mesmo já causa muitos traumas, porque preconceito é basicamente você ser julgado por ser você e características que você não pode mudar. Certo, e quando você é a pessoa que tá sofrendo preconceito, quando você é a pessoa excluída, como que vocês iriam lidar com isso? Quando eu sofri preconceito, quando eu era ainda criança, digamos assim, eu acho que eu tinha uns 10 anos, eu não soube muito o que reagir. Antes eu não sabia, mas hoje em dia eu acho que eu tentaria entender o porquê que a pessoa tá fazendo aquilo comigo, né? E perguntar pra ela por que ela me acha tão diferente dela, pra ela tá falando aquelas coisas pra mim, né?
Certo, mais alguém já, pelo menos, sofreu bullying, porque bullying, querendo ou não, é um tipo de preconceito. Preconceito em si é basicamente a pessoa ter um conceito antes de conhecer. A pessoa ter uma ideia de você ou de alguma coisa antes de conhecer. É basicamente esse o conceito de preconceito. O que vocês sofreram e como vocês reagiram? Eu já sofri bullying quando eu era menorzinha, né? E quando eu sofri, eu fiquei muito, muito mal mesmo. Aí o William já chegou em mim, já falando, perguntando o que tinha acontecido e como que ele podia ajudar. Quando eu também comecei a usar o meu cabelo cacheado, solto, porque eu sempre usei ele amarrado. Quando eu comecei a usar ele solto no 6º ano, eu lembro que no dia que eu cheguei, eu sempre tive muita insegurança, né? Mas quando eu cheguei, o primeiro dia com o cabelo cacheado, eu tava me sentindo bonita, mas eu tinha medo do que as pessoas iam falar. E aí falaram muitas coisas maldosas. E aí eu fiquei um bom tempo sem vir com o cabelo, só que minhas amigas, as professoras falavam que eu tava linda, tal. Mas aí, pelo que as pessoas falavam, pelos alunos mais velhos que ficavam falando, eu parei de vir, mas hoje em dia eu super aceito meu cabelo, me acho linda, maravilhosa, perfeita. Mas isso já me afetou bastante. Eu já sofri, mas quando eu sofri eu fiquei chateada. E eu não falei pra ninguém, só guardei isso pra mim. Vocês acham que a melhor maneira de poder lidar com preconceito, bullying, etc. é guardar pra si mesmo, é enfrentar ou é simplesmente fingir que não aconteceu? No meu ponto de vista, a gente tentar enfrentar, porque quanto mais a gente guarda pra si mesmo, pior é e a gente fica mais vulnerável. A gente fica muito pra baixo e isso, afeta bastante a gente. Então, na minha opinião, no meu ponto de vista, a gente deveria tentar enfrentar. Bom, o meu ponto de vista é igual ao da Maria. Se você enfrentar, as pessoas não vão tentar... Não, com certeza vão tentar te colocar pra baixo de novo. Mas se você enfrentar, isso com o tempo vai ser menos e as pessoas, sei lá, vão ter algum certo respeito com você. Eu acho que quando eu decidi ficar na minha e guardar pra mim, eu acho que foi um erro. Eu devia ter enfrentado, porque isso, querendo ou não, me trouxe várias inseguranças. Eu acho que falando assim, óbvio que todo mundo que sofresse qualquer tipo de preconceito deveria contar e contar para outras pessoas para que essas outras pessoas consigam ajudar elas. Só que muitas das vezes a gente não consegue por medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão achar e tal. Mas é uma coisa muito comum, né? As pessoas não falarem, igual a Ana falou, que ela guardou para ela, mas as pessoas eu acho que não deveriam guardar para elas, deviam falar o que pensam, mas nem todo mundo consegue, né? É bem isso que a Beatriz falou. Às vezes a gente acaba tentando enfrentar e as pessoas elas diminuem a gente acaba ficando mais vulnerável do que a gente tava. E quanto mais a gente tenta, elas deixam a gente mais vulnerável ainda. Ultimamente, claro, anda mudando bastante dentro das escolas. Porém, ainda assim tem muito bullying, tem muito preconceito, tanto racial quanto de religião e etc. Como, por exemplo, se alguém que tá se algum aluno é um bandista, ele vai sofrer preconceito. E preconceito é algo que, assim, ele basicamente te afeta muito. Preconceito, o Otávio, ele me trouxe um ponto de que, entre aspas, o preconceito ele é normal. O preconceito, assim, ele até que é normal do ser humano, porém não do jeito que acontece, assim. Você ter receio de alguma coisa, é claro, é normal do ser humano, porém o desconhecido, até porque o desconhecido, ele é assustador, mas... do jeito que acontece, da violência que causa e dos danos que ficam permanentes na pessoa que sofre o preconceito, afeta muito a pessoa e são coisas que não são fáceis de superar. Agora eu vou ler para vocês as estatísticas sobre educação, para a gente poder entrar em outra pauta do debate. Segundo a revista Essência e Cuidados, entre os comportamentos mais comuns nas escolas relacionados ao preconceito, os mais recorrentes são a marginalização e a segregação. Na marginalização, a criança faz parte de um grupo, porém não lhe é permitido participar das atividades. Já na segregação, a criança com deficiência é deixada de lado e ignorada. Estudos já demonstraram que o preconceito tem muito mais a ver com quem pratica do que com quem é atingido. Ele surge por uma falta de empatia e incapacidade de identificar com o outro. Sendo assim, não são apenas os alunos os responsáveis pelo preconceito na escola. Algumas ações são adotadas pela direção das escolas e podem também cooperar para que a discriminação fortaleça.
Quais são os principais preconceitos que vocês acham que são feitos na escola? O preconceito linguístico, o gênero, orientação sexual, racial, preconceitos com pessoas deficientes. Bom, geralmente são sexualidade, religião, deficiência, identidade de gênero, raça, etnia, linguagem, nacionalidade, beleza, essas coisas. Discriminação social. Geralmente é isso, né, nas escolas. Geralmente esses são os preconceitos que eles são mais habituados a gente a ver, assim, na escola. Yasmin, qual que você acha que são os principais preconceitos que são feitos dentro da escola? Eu acho que o racismo, a classe social, a sexualidade, ciência, gênero, as crenças. Segundo o site Mundo Educação do UOL, a palavra bullying tem origem da língua inglesa e contém o radical bully, que significa valentão, e o sufixo ing, acrescentado ao prefixo bullying, denota continuidade e constância e o que nos ajuda a entender com maior precisão o significado do termo referido. A tal prática é caracterizada por constantes agressões que podem ser física, verbal e psicológica. Geralmente ocorre as três juntas, em que um indivíduo ou um grupo humilha, xinga, expõe e agride o outro indivíduo. Só podemos chamar o bullying o comportamento sistemático e constante, de modo que episódios isolados de agressão física ou verbal não são caracterizados dessa forma. Classificamos como bullying um comportamento desenvolvido para crianças e adolescentes, sendo entre adultos, e a prática similar a essa é chamada de assédio moral. Certo, vocês já presenciaram alguma situação de bullying que, assim, a pessoa realmente ficou muito mal? Bullying pode ser feito de várias formas, até mesmo silenciosas, digamos assim. Duda, o que você sentiu quando você sofreu bullying pelo fato de você usar óculos? Bom, eu me senti bem mal, eu me senti bem deprimida, eu me sentia feia e impotente, né? Porque a gente nunca espera isso das pessoas. Como eu era pequena, eu não entendia direito. E eu levava, na brincadeira, mas depois que isso começou a me deixar bem mal mesmo... Você se sentiu como? Eu me senti bem mal, bem triste, chateada, deprimida e impotente. Porque geralmente a gente nunca espera isso das pessoas, né? E como eu era pequenininha, eu não entendia direito, eu levava na brincadeira. Mas depois que isso começou a me deixar triste, deprimida, eu não queria levantar da cama, eu não queria vir pra escola. Aí eu comecei a conversar com os meus pais, com a coordenadoria da escola, com os professores, com os meus amigos. O Williams mesmo. O Williams foi uma pessoa que me ajudou muito nisso. O Williams e a Beatriz me ajudaram bastante nisso. O bullying, como eu já falei diversas vezes aqui no podcast, o bullying ele afeta também o psicológico da pessoa. Às vezes algumas coisas que para outras são só brincadeiras, talvez só zoação, para outra pessoa pode ser algo mais sério, pode ser algo que assim, a pessoa não vai esquecer disso nunca. E essa é uma das consequências de não impor limites, assim. As pessoas se sentem impotentes, elas sentem que elas não têm capacidade de fazer nada a respeito, elas sentem que elas não são suficientes. Beatriz, você já sofreu bullying por relação a, sei lá, cor, cabelo e etc? Já, em relação ao meu cabelo e também sobre a minha cor, né? É uma coisa muito ruim. Eu era pequena quando eu sofri racismo e quando falaram do meu cabelo, eu não era mais criança. Eu tinha 13 anos, eu acho. E foi uma coisa que, pra mim, foi muito difícil por muito tempo. Né, porque em uma escola onde eu era do 6º ano e tinham alunos do 9º, 8º, que eram mais velhos que eu e que eram eles que cometiam esse bullying comigo, né? E aí eu fiquei muito tempo sem usar o cabelo cacheado, só usava ele amarrado, porque eu me achava feia. Mas aí, com parentes meus, amigos, falavam que eu era bonita. A Giovana fala que eu sou linda. A Ana. Então, eu aprendi a me aceitar e hoje em dia eu uso meu cabelo solto, amarrado, preso, com trança, todas as formas. Como devemos combater o bullying? Vocês acham que a gente deve conscientizar o agressor para ele não cometer o bullying? Porque às vezes tem vezes que a gente faz o bullying sem a gente nem perceber, né? Ou então a gente deve encorajar a vítima de poder contra-atacar. Eu acho que a gente deve conscientizar a vítima a rebater, né, a pessoa de imediato, porque muitas das vezes a gente acha que na hora a gente não deve falar quem sofre bullying ou alguma coisa e a gente acaba falando depois, ou às vezes a pessoa nem reage, nem fala nada. E eu acho que sim, a gente deveria rebater e brigar e falar e tudo.
Bom, eu acho que a gente devia encorajar a pessoa que sofre, né? E a gente devia tentar conscientizar o agressor. Geralmente ele faz isso porque ele sofre e ele tenta descontar a raiva dele na pessoa, por isso que ele faz isso. Sim, ele acha que é o certo a se fazer e ele desconta a raiva dele nas pessoas que não tem nada a ver com o problema dele. Certo, basicamente essa parte de descontar a raiva é uma coisa muito, assim, é pura verdade, porque na maioria dos casos dos bullying são extremamente violentos e por nada. Sim, porque eu acho que se a pessoa, é igual eu falei, que ela pode ter sofrido alguma coisa, mas eu acho que não justifica o fato dela cometer a mesma coisa com a pessoa. Se ela tem algum problema psicológico ou sei lá, a pessoa devia procurar tratamento ou alguma coisa e não bater, xingar ou qualquer coisa do tipo. Para se ter uma ideia, foi somente no século XX, com a Constituição de 1988, que a educação no Brasil passou a ser entendida como um direito social de todas e todos. No entanto, sua qualidade esbarrou na ausência de um projeto que visasse a construção de uma escola que contemplasse identidades nacionais. Nesse percurso tortuoso, a diversidade, ao invés de ser compreendida como potencial, passou a ser obstáculo. As discriminações por raça somam-se às repetidas violências que crianças, adolescentes e professores sofrem por identidade de gênero e orientação sexual, por serem pessoas com deficiência ou simplesmente por não se adaptarem ao ritmo e método de escolarização. Devemos entender que as diferenças devem ser respeitadas e aceitas, porém a desigualdade deve ser combatida. As pessoas não devem ser marginalizadas pela sua origem, raça, orientação sexual, religião ou ideologia. O que a gente ganha com uma escola mais diversa? Quais são os benefícios de uma escola sem discriminação? Bom, a gente vive numa sociedade mais, mais justa. Ninguém tem problema, com racismo, com homofobia, preconceito. Uma sociedade melhor, né? Entrando nessa pauta de uma escola mais diversa, eu tenho uma recomendação cultural que é Heartstopper. Heartstopper é um livro LGBT de romance, porém nele tem muitas situações que acontecem no cotidiano de um adolescente LGBT na escola. Que é, por exemplo, o fato dele ter um jeito dele, o pessoal já começar especulando e etc. E às vezes, antes dele mesmo saber o que ele é, de ser gay, bissexual e etc., as pessoas já meio que tiram ele do armário à força. Isso aconteceu com um dos personagens, que é o Charlie, e mostra o bullying que ele sofria e o preconceito que ele sofria e o que causou nele, né? Porque, por exemplo, neste livro, ele começou a ter umas amizades com uns meninos e aí ele começou a sofrer muita homofobia e nisso ele teve que ir num hospital psiquiátrico por causa desse tipo de bullying. Isso são acontecimentos que realmente tem assim, na vida real, na realidade, de muitos jovens LGBTs, muitos negros e muitas pessoas de uma condição social mais baixa, de ter que se esconder ou então de meio que evitar falar com as pessoas por medo de sofrer. O que vocês acham sobre o podcast de hoje? O que vocês acham que foi importante? Eu acho que é importante a gente falar sobre diversos preconceitos, né? Porque pode ser que através desse podcast, a gente, contando as nossas experiências, tal, a gente pode ajudar pessoas a não aceitarem, sofrer qualquer tipo de preconceito, falarem, dizer o que elas pensam em relação a isso, né? Bom, eu acho que com esse podcast a gente pode ajudar muitas pessoas contando as nossas experiências. Bom, eu acho que é isso que a Beatriz falou, né? Eu acho que com esse podcast a gente vai ajudar muitas pessoas, né? Contando as nossas experiências, contando como que a gente agiu quando em diversas situações, com os nossos relatos, nossas experiências. Eu acho que é isso, né? Bom, esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ouvir o Pereirão Cast, né? E é isso. Muito obrigado. Obrigado, galerinha. Alisson, depois você edita direitinho, tá? A gente te ama, viu? Alisson, viu? Desculpa por qualquer coisa, por ter que fazer você editar quase 1h20 de podcast. A gente te ama, viu? Amamos você. Não tem problema você tirar basicamente todas as minhas falas, não. Eu realmente... Tem sim, Alisson. Tem sim. Você vai colocar algumas falas dele, porque ele não falou quase nada.